Boa noite, irmãos, graça e paz. Good evening, everyone. É um prazer para mim estar aqui. Pleasure to be here. Como pastor As a pastor, disse, é a minha primeira vez na Irlanda. as the pastor said, it's my first time in Ireland. Venho viajando, visitando igrejas aqui na Europa. I've been traveling and visiting churches across Europe. E tem sido uma bênção para mim. Tem me edificado muito. It's truly been a blessing. E nessa noite eu tenho o desafio de compartilhar a palavra com os irmãos. And tonight I just have the challenge to share the word of God with you. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. If you can you open your Bibles in Luke chapter 15? Nós pastoreamos lá no Brasil, em Goiânia. We pastor a church in Goiânia, in Brazil. Nossa igreja é conhecida como Luz para os Povos Buriti, Our church is Light for the People, or Buriti, por causa da região em que moramos, não pelo nome do setor, como é o costume lá. because of the region where we live and not from the name of the sector. Temos 11 anos ali, temos crescido, graças a Deus. We've been pastoring there for 11 years and it's been a blessing. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco lá também. And I just wanted to share a little bit of what God has done there. Lucas 15, dos versículos 8 ao 10. Luke chapter 15, verse 8 to 10. So it says, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my last coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Hoje eu quero falar sobre as perdas que muitas vezes nós temos dentro da nossa casa. Today I just want to speak a little bit about what we sometimes lose inside our homes. Essa mulher do qual nós lemos aqui na parábola, This woman who we just read about here, ela perdeu algo dentro da sua casa, no lugar onde ela morava. she lost something in the place that she lived in. Mas eu quero que você aplique isso hoje à igreja. But I would like for you to apply this to the church. Nós iremos aplicar aqui o ensinamento dessa palavra como casa, como igreja. We will apply the principle in this way. Instead of a house, we will apply it to a church. No capítulo 15 de Lucas, nós vemos 3 parábolas importantes para nós. In Luke chapter 15, we see 3 parables that are important to us. Porque elas ilustram o amor de Deus por nós que somos pecadores. Because they show the love of God for us who are sinners. E nessas 3 parábolas sempre se está em busca de algo que foi perdido. And in those 3 parables, you're always searching for something that is lost. E sempre também há uma alegria por ter encontrado aquilo que havia se perdido. And there is also always a rejoicing for having found what was lost. Nós vemos a parábola da ovelha perdida, We have the parable of the lost sheep, a parábola da dracma perdida, essa que acabamos de ler. the parable of the lost coin, which is the one that we just read. E depois nós temos uma parábola do filho perdido, mas que foi encontrado, And then we have the parable of the lost son who was then found, que conhecemos como a parábola do filho pródigo. that we know as the prodigal son. Mas hoje nós vamos nos deter nessa parábola da dracma perdida. But today we are going to actually look at the parable of the lost coin. E aqui nós podemos tirar algumas lições para nós como líderes. And from here we can take some lessons out of this for us as leaders. Porque com o tempo na casa do Senhor, Because as you are quite long in the house of the Lord, here, corremos o risco de perder algumas coisas you importantes. begin to run the risk of forgetting some important things. E nós vamos aprender nessa parábola And we are going to learn with this parable a aplicar alguns princípios à nossa própria vida. to apply a few principles for our lives. A primeira coisa que nós entendemos aqui The first thing that we can see here é que essa mulher perdeu algo de valor dentro de casa. is that this woman lost something of value inside her own house. Ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma. She had 10 coins and she lost one. E perdeu dentro da sua própria casa. And she lost it inside her own house. Com certeza essa moeda ela foi perdida por um descuido. Certainly this coin was lost out of carelessness. Porque ela não tinha o poder de se locomover sozinha. Because a coin cannot simply move by itself. E nós podemos perceber aqui nessa parábola And we can see here in this parable
que tem muito a ver conosco essa situação. That has a lot to do with our situations. Porque muitas vezes também por descuido, Because a lot of times, as well, because of carelessness, nós perdemos verdadeiros tesouros dentro da casa, da igreja. we lose true treasures inside the church. E com o tempo nós começamos a perder coisas muito importantes para nós que somos líderes. And with time, we begin to lose important things for us as leaders. Se nós não estivermos sempre envolvidos no propósito de Deus, We are not constantly involved in the purposes of God. podemos nos descuidar e perder coisas importantíssimas. Can become careless and lose important things. Podemos perder relacionamentos. Can lose relationships. Nós fomos chamados, fomos criados para relacionar. We were called and created to be in relationships. Nós fomos criados para sempre viver juntos. To live together. E quando isso não acontece, And when that does not happen, nós perdemos verdadeiros tesouros. lose true treasures. O que nós temos de mais importante nesse mundo What we have most important in the world são pessoas. are people. Isso é tão importante And that is so important que o Filho de Deus that the Son of God veio morrer por nós. came to die for us. Então o que é importante não são tesouros financeiros, So what is important, it's not financial treasure. não são bens, It's not financial goods. não é acumular It is riquezas, not to get some riches together. mas algo muito importante são os nossos relacionamentos. But our relationships are something that of huge importance. Com o tempo, quando perdemos os relacionamentos, And with time, as we lose relationships, acabamos perdendo também a comunicação. we begin to lose communication. Há pessoas que passam um tempo dentro da igreja, There are people that spend a long time in the church. passam um tempo na liderança And they spend time in leadership e podem perder também and can also lose a transparência, o falar, o se comunicar com seus próprios the líderes. transparency, the conversation to be able to speak. Que é algo muito importante para nós líderes. And that is something hugely important for us leaders. Precisamos sempre ter essa transparência do nosso coração, daquilo que sentimos. We always need to have that transparency for what's in our hearts, what we feel. Ter uma transparência também a respeito daquilo que pensamos. And have a transparency as well on what we think. Ainda que saibamos que ao nos comunicar dessa forma podemos ser corrigidos. Even if we know if we communicate in that way, we may be corrected. Nós não podemos nos descuidar a ponto de perder essa transparência e comunicação. We cannot be careless to the point where we lose that transparency and communication. Outra coisa muito importante que não podemos perder Another important thing that we cannot lose é a alegria da comunhão. is the joyful fellowship. Eu sei que as igrejas aqui têm esse hábito que nós brasileiros muitas vezes não temos. I know churches here have this habit that us as that the Brazilian churches usually don't have. E vocês sempre que terminam um culto tem um momento de comunhão e tem até uma área específica para isso ali That atrás. when you finish a service, you go out to the back and there's actually a place to eat. Lá nós fazemos assim, termina o culto, vamos a algum lugar. And in Brazil, what we do is once the service is over, we actually go out to eat Ou someplace para a casa de alguém. or to go to somebody's house. Mas somos bem unidos, gostamos muito desses períodos. But we are well united and we enjoy those times. Que não acontecem só nos finais dos cultos, mas durante toda a semana. And that doesn't happen just after service, but it happens throughout the week. A comunhão é muito importante, Fellowship and being together is important porque estreita os nossos relacionamentos. because it strengthens our relationships. Comer junto é algo muito importante, Eating together is something very important porque ela fortalece os nossos laços. because it strengthens the bonds that we have. É algo que não podemos perder de maneira alguma. It is something that we cannot lose. Ainda que estejamos atarefados, preocupados, Even if we are busy or preoccupied, nós precisamos ter comunhão com a igreja. we must have fellowship with the church. Dentro da nossa liderança nós vamos encontrar muitos, Within our leadership, we will find many porque é algo típico dessa geração, because it's something typical of this generation que acham que podem servir a Deus apartados da igreja, that believe that they can serve God away from the church, que podem servir a Deus nas suas that casas, they can serve God in their own homes, que podem cultuar a Deus assistindo um culto pela that internet. they can be part of a church just by watching a sermon online. Mas há um poder tremendo na comunhão. There is a huge power in fellowship.
Por isso a palavra do Senhor nos orienta. And that is why the Word of God actually gives us guidance. De não deixar de congregar. To do not stop meeting together. De não deixar de buscar ao Senhor juntos. To not stop to seek God together. A igreja de Atos tinha essa The característica. church of Acts had this characteristic. Eles estavam juntos na igreja They would be together in the church e em casa. and at home. Então sempre havia comunhão. So there was always a getting together, a Então fellowship. temos muito que aprender. So we have much to learn. Também não podemos perder We can also not lose o amor que devemos amar uns aos outros. the love in which we should love others. Esse momento de comunhão muitas vezes nos leva a conhecer as pessoas. This time of getting together a lot of times leads us to get to know one another. De algumas nós acabamos nos aproximando mais. And we begin to get attached to certain people. Descobrimos que temos afinidades. We find out that we actually have stuff in common. Mas nós temos a tendência de nos afastar das pessoas difíceis. We have a tendency to apart from people who are a bit tough and Eu sei hard. porque como mulher, como pessoa, eu também tenho essa tendência. I know that me as a woman, as a person, also have that tendency. Na nossa liderança, nós temos a tendência de nos aproximar das ovelhas que são mais fáceis. In us, in leadership, we have the tendency to get close to the sheep or the subordinates who are actually easier to deal with. Nós nos aproximamos porque temos muitas afinidades, We get close because we have a lot of things in common, mas se não temos nada em comum, but if we don't have anything in common, não quero me aproximar. I don't want to get close. Se você concorda comigo, eu estou If junto. you agree with me, I'm with you. Mas se você discorda de mim, But if já you não don't, quero estar if muito you perto, disagree, no, you're too close. porque me incomoda. Because it bothers me. Mas nós precisamos aprender But we need to learn a nos amar independente das diferenças que temos. to love each other regardless of the differences that we may have. Porque a diferença que o Daniel tem de mim, Because the difference that Daniel has from me, aquilo que ele discordar de mim, what he disagrees from me, vai me fazer crescer. will help me grow. Vai me fazer melhorar, It'll help me improve. vai me fazer ter uma visão mais ampla It'll help me to widen my vision. e eu vou crescer And I will grow como pessoa, as a person, como filho de Deus. as a son, a como child of líder. God, and as a leader. Então nós não podemos perder esse amor. And so we cannot lose this love. Temos que nos amar ao ponto de estar sempre juntos. We need to love each other to the point where we're together. Amar ao ponto de estender a mão quando for necessário. To love to extend a hand to those when are needed. Então não podemos perder o amor. So we cannot lose love. Outra coisa que não podemos perder Another thing that we cannot lose, é o ânimo e a fé pelo nosso chamado. it's the encouragement and faith for our calling. Nós não podemos deixar de crer que um dia o Senhor nos chamou. We cannot stop believing that God called us. O Senhor nos chama para a salvação God- e precisamos e respondemos a isso. Por isso nós estamos aqui. God calls us to salvation and we answer, and that is why we're here. Mas há um chamado do Senhor também para o nosso But ministério, there is also a calling of God for our ministry, para desenvolvermos a nossa to liderança. develop our leadership. E não podemos perder a fé nisso. And we cannot lose our faith in this. E não podemos perder o nosso ânimo em desenvolver a nossa We cannot liderança. lose encouragement. Dentro do nosso ministério, nós vamos encontrar pessoas que querem muito servir a Deus. Inside our ministry, we will always find out people who really want to serve. Mas encontraremos algumas que também têm uma certa resistência, But we will also find people who are a bit more resistant, que vão demorar mais a desenvolver também o chamado deles para a salvação. that will take a little bit longer to develop that calling that God has for their lives. E isso não pode nos fazer desanimar That cannot discourage us ou deixar de crer que Deus nos chamou para isso. or lead us to stop believing on what God has called us. Quando eu comecei a minha célula, há muitos anos atrás, When I began my small group many years ago, eu me esforçava muito e não via quase nenhuma resposta. I worked very hard, but I barely got any fruits. Quando eu comecei a liderar uma célula, eu ainda era solteira. When I began to lead a small group, I was still single. E depois de algum tempo, eu tinha 2 discípulos. And after a while, I had 2 disciples. Quando eu me casei, eu tinha essas 2 When discípulas. I got married, I had these 2 disciples. E às vezes, as 2 faltavam à célula. And sometimes both of them would skip the small Outras group. vezes, só uma ia. Sometimes one of them would come. E era muito difícil para mim. And it was very hard Porque eu começava a pensar, será que eu fui chamada para isso mesmo? because I would question myself and think, was I really called to do this?
Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer ou voltar para o ministério infantil? Is this really what I should be doing, or should I just go back to kids ministry? E eu perseverei na graça do Senhor. I persevered in the grace of God, E de repente uma pessoa que se converteu and suddenly one person who converted became a Christian. nos chamou para fazer a célula na casa dela, porque era feita no meu apartamento. She called us to do the small group in her house instead of my house. E do dia para a noite, a célula lotou. Just from night to day, the small group actually got filled. Quem via aquela célula tão grande que não cabia as mulheres ali, The people that saw the small group there, there wasn't even enough space to fit everybody. poderia olhar e falar que líder abençoada. See, oh wow, what an amazing leader. Mas há um mês atrás eu estava fazendo célula com uma pessoa, But a month before that, I had one person in my small com group, 2 pessoas. 2 people, E o Senhor nos abençoou. and the Lord blessed us. Quando nós tínhamos uma descendência já grande, muitos discípulos, When we had eu already e meu esposo, many disciples, myself and my husband, nós fomos desafiados a começar do zero. we were challenged to start from zero. E há 11 anos nós começamos do zero. And 11 years ago, we started from the bottom. Passamos por muitas dificuldades no início. And we went through a lot of difficulties. Muitas pessoas que não criam que Deus havia nos chamado. A lot of people who didn't believe that God had called them. Tanto que às vezes fazia nos pensar que será que é isso mesmo que temos que fazer? People who would literally lead us to think, are we really meant to be doing this? Mas nós precisamos manter a fé naquilo que Deus nos chamou para But we fazer. need to keep faith on what God has called us to do. Hoje, depois de 11 anos naquela igreja onde começamos do nada, And so after 11 years on the church that we started from nothing, outras igrejas foram abertas, many other churches were open. muitas pessoas se Many converteram, people have met Christ. e tudo isso foi o Senhor quem fez. And all of this, it was God who made it. Porque nós precisamos crer naquele que nos chamou, Because we need to believe in the one who called us. que Ele fará através de nós. That he will act through us. Porque não há nada de diferente que possa nos fazer crescer, Because there is nothing different to make us grow. a não ser o chamado do Senhor para nós. Other than the calling of God for our lives. Então não perca a fé, So do not lose faith. não perca o ânimo, Do not lose your hope. porque você foi chamado pelo Senhor. Because you were called by God. Algo que como líderes nós também não podemos perder Another thing that us as leaders cannot lose é a submissão àqueles que estão sobre nós. is the submission to those who are above us. Quando nós caminhamos na liderança, temos um tempo de liderança. When we are in leadership, Nós começamos a achar que sabemos o que é melhor para a nossa realidade. we begin to think that we know what's best for our reality. Mas algo que precisamos levar em conta sempre é a submissão. But the one thing that we should never forget is submission. Quando aquele que está acima de nós, o nosso líder, nos orienta, When our leader that is above us, he orientates us. nós precisamos seguir essas direções. We should follow those directions Enquanto estão de acordo com a palavra do Senhor, amém? while they are in accordance with the Bible. Eu estou levando em conta que todos nós aqui temos homens de Deus fiéis à palavra para nos liderar. I'm coming from a standpoint that I believe that we all have men and women of God leading us through the Bible. Como o pastor Pedro e a pastora Paula, o bispo Ronaldo também é a nossa liderança. As like Pastor Pedro and Pastor Paula and even the bishop. Yeah. Oh yes. Okay, yes, I understand. Yeah. The bishop is our leaders as well as Pedro's and Paula's. E muitas vezes ele nos deu direções difíceis de seguir. A lot of times he has given us hard guidance. Nós estávamos todos os dias naquela igreja, naquele lugar. We were every day in that church, in that place. Nós imaginávamos que sabíamos melhor o que deveria ser feito. Imagine that we knew what was best Porque nós quem estávamos lá. because it was us who were there. Nesse período de cobertura espiritual sobre nós. In that period of spiritual coverage in our lives. Ele passou 1 ano na Espanha. We spent 1 year in Spain. O único contato era pela internet. The only contact that we had was through the internet. E ele continuou a nos dar direções difíceis. And he still kept giving us guidance.
E o que nós mais aprendemos nesses 11 anos com ele, What we learned the most in those 11 years with him, que o melhor é ouvir a voz do homem de Deus. best is to hear the voice of the man of God, O melhor é ouvir a voz da nossa liderança. of our leadership. Eu preciso confessar que algumas vezes não ouvimos. Let's confess that sometimes we did not hear it, E o final não foi bom. and the outcome wasn't very good. Porque ele era a manifestação da direção de Deus para nós. Because he was the manifestation, thank you, Tiago, of God's leadership for us, God's guidance. Então a primeira coisa que nós vemos nessa parábola And so the first thing that we see in this parable é que essa mulher perdeu algo de valor dentro de casa. is that this woman lost something of value inside her home. E nós corremos o mesmo risco. We go through the same risk. Mas uma segunda coisa muito importante que nós aprendemos That is a second thing that is very important that we learned é que ela não se conformou com a perda. is that the woman did not conform with her loss. Ela não pensou assim, eu perdi, agora só tenho 9. She didn't think, oh, I lost it, so now I just have 9. A palavra nos diz que ela acendeu uma candeia, The word of God says that she Va- lit a lamp, ela varreu a casa she swept the house, e ela procurou até encontrar. and she searched it carefully until she found it. Ela não se conformou. She did not conform. Ela não parou enquanto ela não encontrou. She did not stop until she found it. Ela não aceitou passivamente a possibilidade da perda. She did not passively accept the possibility of the loss. Ela não se conformou com a derrota. She did not conform with defeat. Ela não desistiu de recuperar a moeda She perdida. did not give up on recovering the lost coin. E o que nós podemos aprender com isso? What can we learn from this? Que muitas vezes nós somos descuidados em guardar os tesouros. That a lot of times we may be careless keeping our treasures. E quando perdemos esses tesouros, When we lose them, nós somos vagarosos we are careless. e até desanimados para procurar o que perdemos. And we don't even find the encouragement to. Muitas vezes Look nós for them. nos conformamos muito rápido com a perda. A lot of times we just conform with the loss. Pensamos, eu não tenho mais comunhão com os irmãos. We just think, I no longer have fellowship with the brothers. Parece que eu não tenho mais o amor que eu tinha antes pela igreja. Looks like I just don't have that love that I once had for the church. Parece que eu não tenho mais aquele mesmo ânimo que eu comecei a fazer a minha célula. That encouragement that I once had when I started doing that small group. E nos conformamos com isso. We conform with that. Não fazemos nada para mudar. We don't do anything to change it. E nessa parábola, essa mulher é para nós um exemplo. In this parable, this woman is an example for us. Porque ela se incomodou para achar o que ela queria. Because she was bothered until she found what she had lost. Nós não podemos nos acomodar com a perda desse ânimo. We cannot conform to the loss that we have. Você não pode, porque perdeu o ânimo, desistir do seu ministério. You cannot lose your encouragement, because losing that encouragement is like giving up on your ministry. Você não pode, porque hoje você não tem mais proximidade, desistir dos seus relacionamentos. You can't just because you're no longer as close as you were, you can't just give up on your relationships. Você não pode desistir dos desafios que o Senhor tem para você. You cannot give up on the challenges that God has for you. Mas você precisa se fortalecer nele, se esforçar, But you need to strengthen in Christ como aquela mulher se esforçou. and try as much as that woman tried. E ela procurou até encontrar. And she searched it until she found it. Há uma passagem na palavra de Deus sobre o profeta Eli. There is a passage in the Word of God talking about the prophet Eli. Ele recebe uma sentença contra a sua casa. He receives a sentence against his household. Quem quiser ler depois, você pode ler em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Whoever wants to read, it's in 1 Samuel chapter 2, verse 27. E também no capítulo 3, And also in chapter 3. também de 1 Samuel. 1 Samuel chapter 3. Deus fala que tinha retirado o ministério da sua família. God informed him that he had taken away the ministry from his household. E a resposta dele era: tudo bem, seja feita a vontade de And Deus. his answer was like, all right, let your will be done. E ele perdeu a sua casa. And he lost his home. Eles perderam o They ministério lost their ministry porque foi um homem que se conformou. because
he was a man who conformed. E Deus então levanta Samuel. And so God raises up Samuel. Nós precisamos aprender com essa mulher e não com o profeta Eli. We need to learn with this woman and not with the prophet Eli. Em perseverar por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. In persevering in what God has called us to do. E a terceira coisa que nós aprendemos com essa parábola And the third thing that we learn with this parable é que a mulher acendeu uma candeia para procurar o que ela tinha is perdido. that the woman lit up a lamp to look for what she lost. As casas na Palestina, naquele tempo, The households in Palestine on that time, não tinham janelas. they did not have windows. Eram ambientes escuros. It was dark places. Era impossível procurar algo perdido se não acendesse alguma luz ali, se tivesse uma iluminação. It was impossible to find anything unless there was some sort of illumination. E se nós queremos reencontrar aquilo que perdemos, And if we want to find what we lost, nós precisamos da mesma forma acender uma candeia. we need in the same way to light a lamp. E essa candeia, ela é um símbolo da palavra de Deus. And that lamp, it is the symbol of God's word. Nós precisamos iluminar nossa mente, We need to illuminate our mind, os nossos corações our hearts, e os nossos relacionamentos our relationships pela luz da palavra de Deus. through the light and lamp of God, E ver onde nós erramos. and to see where we're going wrong, E ver como nós devemos fazer and to see how we should change, para ter de volta to have back aquilo que perdemos na nossa caminhada. what we lost along our way. No Salmo 119, versículo 105, In Psalms 119, verse 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. your word is a lamp to my feet and light that clears my path. Um quarto ensinamento que nós temos dessa mulher And in fourth, the fourth teaching that we learned from this woman é que ela varreu a casa para procurar o que havia perdido. is that she swept the house to find what she had lost. Ela teve coragem de mexer em muita coisa até encontrar o que ela queria. She had the courage to move and touch a lot of things until she found what she had lost. Ela teve que mexer em coisas que estavam guardadas há tempos. She had to move things that had been there for a while. Naqueles lugares de mais difícil acesso, To go to the places that were the most difficult to access para que ela pudesse encontrar. so that she could find it. No Brasil, as nossas faxinas, In Brazil, our cleanings, lavamos tudo. we clean everything. Tem muita água envolvida lá. There's a lot of water involved. Paredes, Walls, chão, floors. levantamos tudo, colocamos tudo de perna para We cima, raise everything, we put everything with the legs up para que tudo fique bem limpo. so that everything is well cleaned. E eu imagino que esse foi o dia da faxina daquela mulher. And I believe that this was the cleaning day for this lady. A faxina, ela nos assusta um pouco, And the cleaning day it's kind of daunting porque antes de ver tudo limpo e bonito, because before you see everything clean, nós precisamos causar um caos dentro de you casa. need to first cause a chaos. E não podemos cansar no meio do caminho. And we cannot get tired along the way. Só pode parar quando está tudo concluído. You can only stop once everything is done. Então não é algo bom, é algo muito incômodo. So it's not something good, and it's something that bothers us. Então quando nós vamos tentar ter de volta coisa que nós deixamos de ter no início da nossa vida cristã, So when we try to recover something that we have lost along our Christian walk, nós vamos ter que nos incomodar muito. it is something that will bother us. Buscar muito a direção do We Senhor. will need to seek a lot of the direction of God, Mexer em áreas que muitas vezes são difíceis para nós. to touch certain areas that may be very hard for us. Quando nós temos dificuldades em relacionamentos, When we have difficulties in relationships, é um desafio para nós começar a liderar. it is a challenge for us to start leading people. É um desafio para nós consolidar as pessoas. For us, a challenge to help E people. para conseguirmos isso, nós vamos ter que mexer com áreas profundas na nossa vida. And for us to deal with this, we many times need to deal with many deep areas in our lives. Mexer com costumes, com hábitos que trazemos há muito tempo, To change customs and habits that we have been carrying for a long time. mas que se forem necessários, But that if it's necessary, nós precisamos fazer. we need to do this. Quando a luz acende, When the light lights up,
Que nós acabamos de ver que é a palavra de Deus para a nossa vida. The lamp, which we have just seen is the word of God. O Senhor vai nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer. God will show us what we need to do. O Senhor vai nos mostrar onde nós precisamos trazer esse caos. God will show us where we need to bring this chaos. Onde nós precisamos não nos acomodar. Where we need to not conform. Nós não podemos ter medo do desconforto. And we cannot be afraid of discomfort. Nós não podemos ter medo de expor a nossa vida. We cannot be afraid of exposing our lives, Nós não podemos ter medo de confessar of pecados. confessing sin, Nós não podemos ter medo de pedir perdão of asking for forgiveness, e até mesmo de perdoar, or even to forgive. se nós queremos continuar e levar adiante a nossa liderança. If we want to continue and go forward in our leadership. Nós não podemos nos justificar dizendo que simplesmente perdemos, que hoje não temos mais. We cannot just justify ourselves and just say that we have lost it one day and that's it. Mas nós temos que nos inconformar até ter de volta. But we cannot conform until we have it back. Coisas que são tesouros verdadeiros dentro do nosso ministério. Things that are true treasures in our lives and in our ministries. Essa é uma reunião de líderes. This is a leaders meeting. Com certeza você está aqui porque você crê que o Senhor te chamou. Certainly you're here because you believe that God has called you. E se você tem encontrado dificuldades na sua liderança, como todos nós encontramos. And if you have found difficulties in your leadership, because we have, Eu quero te dizer que você não pode se conformar com isso. I want to tell you that you cannot conform to this. E deixar o inimigo te roubar esse tesouro And let rico. the enemy steal that treasure away from you. Mas se desespere. Se desespere. But be desperate. Mexa com o que for preciso. Move anything that you need to, Até você viver aquilo que Deus tem para so that você. you can live what God has called you to live. Ainda que demore tempo. Even if it takes time. Às vezes, irmãos, em uma faxina levamos um dia inteiro. Sometimes the cleaning for us, it takes a whole day. Mas na nossa vida não é tão simples assim. But our lives, unfortunately, are not that simple. Nós podemos entrar num processo que dura semanas. We can begin a process in our lives that may take weeks. O que é importante é não desistir. The important thing is not to give up Até que o Senhor termine o que Ele quer começar na nossa till the vida. Lord finishes what He has been working in us. Então, enquanto aquela mulher procurava a sua moeda, And so as that woman searched for that coin, enquanto ela queria o seu tesouro de volta, as she wanted her treasure back, a sua casa era limpa. her house was cleaned. Então, enquanto buscarmos aquilo que é precioso para And nós, so while we seek what is precious for us, aquilo que nós sabemos que é importante para a nossa liderança, what we know is important for our leadership, sem conformismo, without being conformed, a palavra de Deus vai também nos limpar. the word of God will cleanse us. O Senhor vai começar a tirar aquilo que está errado em nós. The Lord will begin to take some stuff that are not wrong in our lives. O Senhor vai varrer aquilo que tem nos impedido de avançar mais. He will begin to sweep away anything that has kept us from going forward. E nós vamos poder viver o propósito do Senhor And we na will nossa vida. begin to live God's purposes for our lives. E uma quinta coisa que nós aprendemos aqui com essa mulher And a fifth thing that we learn with this woman é que ela comemorou com alegria quando ela encontrou o que ela tinha perdido. is that she rejoiced when she found what she had lost. Fala que ela chama suas amigas e vizinhas e comemora, She calls her friends and her neighbors and they get together and rejoice porque ela tinha achado a moeda. because she had found the coin. É interessante porque ela tinha perdido a moeda dentro de casa. It's interesting because she had lost the coin inside her house. Era algo que só ali, quem estava ali com convívio íntimo com ela poderia saber. It was something that only people who had intimate relationship with her inside the house would know. Mas quando ela celebra por ter encontrado, But when she rejoices that she found it, ela torna isso público. she makes that public. E isso também é algo que nós precisamos aprender. And this is also something that we must learn. O Senhor pode nos dirigir a buscar coisas que são bem íntimas para nós. God can lead us to seek things that are intimate for us. Você pode se dar conta e ninguém perceber que você perdeu algo. You may realize that you lost something, but nobody else does. E quando nós buscamos em Deus e encontramos de volta And when we seek this in God, and when we find it, o amor pelas The love pessoas, for people, o desejo de se the relacionar, desire to have relationships, o ânimo pelo nosso ministério, the encouragement and faith in our ministry,
Precisamos aprender a tornar público We need to learn to make this public. o milagre que o Senhor fez na nossa vida. The miracle that God has done in our lives. Nós precisamos aprender a importância de testemunhar. To learn the importance of witnessing. Algo que aprendi muito cedo é que líder não tem reputação. So, something that I learned very quickly is that leaders don't have a reputation. Porque quando testemunhamos algo que o Senhor fez por nós, Because when we testify something that God has done in our lives, nós despertamos esse desejo de buscar a mudança nas pessoas. we awake this desire in people's hearts to seek what Porque they nós lost. somos influenciadores. Because we are influencers. Se você tiver essa experiência de mudança em alguma área na sua vida, If you've had an experience of a change in your life, testemunhe, testimony, incentive outros a buscar mudança. witness, and encourage people to do the same thing. Porque aqui, nessa parábola, quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. Because here in this parable, when a sinner repents, there is a celebration in heaven. Mas quando há testemunho de mudança na nossa vida, há alegria com as pessoas que estão ao nosso redor. But then when there is witness of what God has done in our lives, there is rejoicing with the people. E hoje o meu desejo, antes de orarmos, And so, my desire, just before we pray, é que a partir de agora você comece a sondar o seu coração. O que eu perdi? is that from now you'll begin to seek your heart and see, what have I lost? O que eu tinha antes de muito bom que hoje eu não tenho tido mais. Search your heart, because to think of what did I have before that was really good and that I no longer have. Talvez você não tenha mais esse amor tão grande pela liderança. Perhaps you don't have that love for leadership that you once had. Talvez você começou muito apaixonado e não imaginou que iria te exigir tanto. Perhaps you began on fire and you didn't know that it was going to demand so much of you. Talvez hoje você não tenha mais aquele ânimo de levar Jesus até as pessoas. Perhaps today you no longer have that encouragement and that fire to bring the gospel to people. Talvez o que você perdeu foi a coragem de testemunhar. Perhaps all you've lost was the courage to bring testimony. Pode ser que como líder você tenha perdido até mesmo a alegria da salvação. And perhaps even as a leader you might have lost the joy of salvation. Que hoje você possa sondar o seu coração That today you may search your heart e pedir ao Senhor, Senhor, me fortaleça, and ask God, me strengthen ilumine, me and light, para que eu possa encontrar. illuminate me so that I may find. Então nós aprendemos que aquela mulher perdeu algo de valor dentro de casa. So we learned that woman lost something of value inside her home. Ela não se conformou com a perda. She did not conform with her loss. E ela acendeu a candeia para procurar o que havia She perdido. lit up the lamp to search for what she had lost. E ela varreu a casa. And she has swept the house. E quando ela encontrou, ela comemorou com grande alegria. And when she found it, she rejoiced greatly. O meu desejo é que você tenha a mesma disposição dessa My mulher. desire is that you'll have the same disposition as this woman. E procure aquilo que você perdeu And to search for what you lost dentro do seu ministério, inside your dentro ministry, da igreja. inside the church. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. But I just want to call to your attention something. Como eu disse no capítulo 15 de Lucas, nós temos 3 parábolas. As I said in Luke chapter 15, we have 3 parables. A parábola da ovelha que se desgarrou, The parable of the lost sheep, a parábola da mulher que se descuidou, não prestou atenção e perdeu a sua moeda, the parable where the woman was careless and she lost her coin, a parábola do filho que se perdeu, ele não tinha mais satisfação dentro da casa do seu pai. the parable of the son that lost himself, who had no longer a satisfaction to be in his father's house. E dentro dessa terceira parábola, And inside this third parable, nós vemos a história de um irmão que havia se perdido. we see the story of a brother who had been lost Porque ele se incomodou com os erros do seu irmão. because he was bothered by the mistakes of his brother. Então a ovelha ela se perde porque ela se afasta das outras ovelhas. So the sheep is lost because she goes far away and aparts from other sheep. A moeda ela foi perdida porque houve um descuido com aquilo que era
que era precioso. The coin was lost because of a carelessness with something that was important. O filho, ele se perde porque tinha mais satisfação lá fora do que na casa do pai. The son was lost because he had a greater desire for what was out there than what was in the father's house. Mas o irmão, ele se perde porque ele olhava para as falhas do seu irmão. But the brother was lost because he looked at his brother's failures. Isso é algo que nós precisamos tomar cuidado no nosso And we need to ministério. be careful with this in our lives. De todas essas histórias que Jesus contou, From all of these stories that Jesus spoke, o único que não é mostrado o seu encontro foi o irmão pródigo. the only one that we do not see being found is the brother of the prodigal son. Isso é muito sério porque o único que não foi encontrado This is very serious because the only one that wasn't found foi aquele que deixou o seu coração azedar, was the one that let bitterness into his heart porque ele olhava para os outros. because he looked to others. Ele não olhava para o pai. He did not look to the father. Isso nos ensina também. And this teaches us something. E eu quero encerrar com esse ensinamento. And so I just want to close with this teaching. Quando nós olhamos para as pessoas, When we look to people, quando olhamos para os erros das pessoas, when we look to people's mistakes, o nosso coração azeda. our hearts are bitter. E mesmo dentro da igreja, nós corremos esse risco. And even inside the church, we run that risk. Porque esse filho, ele não deixou o pai e foi para o mundo. Because this son, he did not leave his father and went out into the world. Ele não foi gastar aquilo que ele tinha com um pecado, com coisas erradas. He did not go and spend what he had with things that were wrong. Mas ele olhou para o lado, ele olhou para as falhas. But he looked to the side, he looked to the failures, E daquele que estava também com ele dentro da sua casa, que era o seu irmão. and he looked to the person who was also inside the house with him, his brother. Que hoje nós não sejamos impedidos de avançar. So let us not be stopped today from going forward Porque começamos a olhar para a falha uns dos outros. as we look at other people's flaws and failures. Porque na igreja nós temos também, como crentes, Because in the church we have this as Christians. muitas falhas. We have a lot of flaws. Se todas as pessoas aqui demonstrassem que estão vendo as falhas uns dos outros e se amargurassem por isso, If everybody here showed that they were looking at each other's flaws and are becoming bitter because of that, todos aqui estariam com o coração azedo. everybody would be bitter in this place. Porque a igreja é um ajuntamento de pessoas imperfeitas. Because the church is a gathering of imperfect people. Porque nós reconhecemos que precisamos ser mudados pelo Senhor. Because we recognize that we need to be changed by God. Mas isso, a falha do irmão, But your brother's flaws, não pode azedar o nosso coração. not bitter your heart. Nós não podemos perder a alegria de estar na igreja por isso. We cannot lose the joy that is to be in the church because of this. Nós não podemos perder a alegria de estar na presença de Deus por isso. We cannot lose the joy that is to be in the presence of God because of this. Por isso a palavra nos ensina a não olhar para a direita nem para a And esquerda. that is why the Bible teaches us not to look to either the right or the left. É para frente, é para o Senhor. It's straight ahead to God. Porque se nós olharmos para os lados, Because if we look to the sides, olharemos para aqueles que estão perto de nós. we will look to the people that are close to us. E certamente nós vamos encontrar muitas falhas. And certainly we will find flaws. Então tome cuidado. So be careful. Cuide do seu coração. Take care of your heart. Cuide das suas motivações. Take care of your motivations. E não deixe nada para trás. Don't let anything behind. Encontre tudo o que é necessário Find everything that is needed para você cumprir o propósito de Deus para você. for you to fulfill the purpose of God for you. Há muitos aqui que precisam de você, There are many people that need you, que precisam da palavra de Deus, that need the Word of God, que não sabem o que é ter uma experiência com o Espírito that Santo. don't know what it is to have an experience with the Holy Spirit, Não sabe realmente o que é ter paz. what it is to have peace, Aquela paz que excede todo o entendimento, como a palavra nos the diz. peace that exceeds all understanding, as the Bible tells us. E você foi chamado para levar essa paz. And you were called to take this peace, Você foi chamado para levar essa palavra que liberta. to take this word that frees Então que hoje você procure até encontrar. and delivers, so that you may seek it today. Se você perdeu algo na sua caminhada. If you lost anything along the way, E seek eu it queria and find te it. convidar para ficar de pé. So I just would like to invite you to stand up, Para termos um momento de oração. for us to just have a moment of prayer. Você pode ficar de pé, colocar a sua mão sobre o seu coração. Just stand and put your hand over your heart.
fechar os seus olhos Close your eyes. e pedir ao Senhor, Senhor, me mostra se há algo errado na minha God, vida. show me if there's something wrong in my life. Me mostra, Senhor, se eu tenho baixado o padrão. Show me if I have set my standard too low. Me mostra, Senhor, se meu amor tem esfriado. My love has grown cold. Se o meu amor pelo meu ministério também tem se esfriado. If my love for the ministry has grown cold. E vem sobre mim hoje iluminando a minha vida. And come and shine a light in my life. Me dando olhos para ver claramente. Giving me eyes to see clearly. Me dando coragem, ó Deus, para que eu possa mexer no que for preciso. Giving me courage to touch and change whatever is necessary. Sem temer. Without fearing. Que eu possa buscar a mudança necessária, Senhor. Lord, that I may, Lord, seek the necessary changes. Para viver o ministério que o Senhor tem para mim. To live the ministry that you have for me. Faça a sua oração agora ao Make your Senhor. own prayer right now. Busque agora Ele, que você Seek possa Him. falar com Ele. That you may talk to Him. Senhor, nós estamos aqui hoje Lord, we're here today para buscar a Ti. to seek you. Todos aqui saíram das suas casas, dos seus trabalhos, Everybody here left their homes, their jobs, porque desejam o Senhor, because they desire you. porque entendem que são chamados pelo Senhor. Because they understand that they're called by you. Que o Senhor possa nessa noite That you may, Lord, iluminar a vida de cada um dos meus irmãos shine a light in the lives of my brothers. e levantá-los hoje no poder do Teu Espírito, And raise them in the power of your Spirit. com desejo, Senhor, de mudar aquilo que for necessário, With desire to change whatever is necessary. para que eles possam cumprir a direção do Senhor para suas So that vidas. they may fulfill the purposes that you have for their lives. Que eles possam cumprir a missão que essa igreja tem The mission that this church has aqui nessa cidade. in this city. Que o Senhor possa, Deus, guiá-los. That you may guide them. Que o Senhor possa fortalecê-los. That you may strengthen them. No nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Você pode, aí onde você está, orar com quem está ao seu lado? Wherever you are, can you pray for the person beside you? Porque nós somos chamados para ser abençoadores. Because we are called to be blessers. Eu gostaria que você orasse, So I'd just like for you to pray, pedindo, Senhor, desperta o meu irmão nessa asking noite. God awake my brother, Para que ele my possa sister. viver tudo so that they may live everything que o Senhor tem para ele. that you have for them. Para que ele possa viver o ministério que o Senhor tem To para live the ele. ministry that you have for them. Que ele possa viver a plenitude, ó Deus, do que o Senhor tem para To ele. live everything that you have for them. Em nome de Jesus.